Convidamos a todos para que possamos, nesta hora, nos unir em pensamento, agradecer a bendita oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Que consigamos sentir o amparo amigo, que os benfeitores espirituais que trabalham na seara de Jesus nos oferecem nesta hora, e que consigamos abrir o nosso coração, nos entregar em confiança, para que na acústica da nossa alma sintamos estas vibrações amorosas que nos chamam a superar a dor, compreendermos a vida como a melhor oportunidade de nos curarmos das nossas dores e conseguirmos seguir o Cristo, aprendendo a amar a cada dia, expandindo todo o bem que já há em nós, para que assim, passo a passo, consigamos construir a verdadeira felicidade, nos libertar das ilusões, das fragilidades e percebermos que a vida é eterna e que esta passagem é só um momento de aprender, construir e transformar. Que assim, Senhor, o nosso despertar se inicie e para isso rogamos a estes bondosos amigos espirituais que nos sustentem, nos intuam, para que consigamos vencer a nós mesmos. Que Jesus esteja conosco nesta hora e que assim seja. Bom, então vamos continuar. Ó, esse capítulo, fora da caridade não há salvação. A gente já discutiu até do que tem que salvar, né? Ó, eu tenho que me salvar de mim. Não tem nada aqui fora que seja um problema. O meu problema sou eu. Mas o que eu não posso esquecer é que o evangelho é construído numa sequência lógica. E esse fora da caridade não há salvação, tem depois de honrar pai e mãe. E essas coisas estão ligadas. Porque a gente não pode perder o foco do que é caridade, o que me salva. Então lembra que quando a gente estava lá no honrar pai e mãe, a gente foi vendo a importância das relações que mexem na nossa intimidade. Uma relação que não mexe na minha intimidade, ela é superficial. E eu não vou contar como um processo transformador. Então, às vezes, eu tenho 50 amigos superficiais. A gente sai para conversar, mas eu não tenho que mudar nada para estar com ele. Eu sou aquilo 1 hora por semana. Visto aquele personagem naquele passeio. E dentro de mim, tudo permanece exatamente como é. Isso é uma relação superficial. Então, não dá para a gente comparar quantos casamentos acabam por incompatibilidade de gênero, porque ninguém sabe ceder. Amizade, quando é por isso, é mais raro.
E foi por uma briga muito definida. Exatamente porque um dos dois não quis ceder. E aí a gente termina. Então, olha só. Se eu não quero ceder, se eu não quero mexer aqui dentro, eu estou falando de relação superficial. Relação superficial não faz processo transformador. Então, não é dessa relação que eu estou falando. Relação íntima é aquela com quem eu me relaciono e eu preciso reavaliar posicionamento, condutas, flexibilizar, compreender para estar. E isso a gente insistiu muito naquele capítulo anterior. Então, ó, pai, mãe, família próxima é fundamental para eu me conhecer, porque é aí que eu vou mapear onde está o meu limite e o que eu preciso fazer para expandir isso que eu preciso trabalhar. Então, os nossos grandes desafios sempre virão das nossas relações íntimas. Relações. Pode ser de 50 anos, que encontra uma vez por semana, entra nessa conta não. Porque não me exige nada. E encenar por 1 hora por semana é muito tranquilo. E eu preciso ter esta clareza. Ah, então eu não posso ter amigo, você pode ter 500. Tá tudo certo. O problema é que a gente está discutindo o que faz a minha salvação. E o que me salva é transformar o que existe em mim e alinhar com a lei de Deus. E isso, se eu não fico com muita certeza, quando eu imagino que eu saí de um lugar porque aquelas pessoas são difíceis, eu não abandonei aquelas pessoas. Eu abandonei o trabalho que eu tenho que fazer comigo, que é quando eu digo assim, ó, eu não tenho que me esforçar para ter paciência com ninguém. Não, não é com ninguém, você tem que ter paciência para evoluir. Então, abandonar o exercício da paciência não é abandonar o outro, é me abandonar. É abrir mão desta conquista, com estímulos intensos e vigorosos que me apontam o caminho. Inicialmente, isso me dá a sensação que tudo vai ser melhor, para logo ali na frente eu entender que tudo ficou bem pior. E isso é na intimidade. Eu não consigo abrir mão de cumprir a lei de Deus e encontrar equilíbrio. São duas coisas que são muito diferentes. Então, ó, o tempo todo que a gente estiver falando de salvação, a salvação é vencer o meu limite. Qual limite? Esse que eu já estou esbarrando desde o capítulo anterior. Por isso que essa sequência era muito importante. Então, eu preciso entender agora o meu limite para perceber como é que eu vou fazer para me salvar. Aí lembra que no item 1, a gente viu, era uma citação de São Mateus, que ficava repetindo um movimento o tempo todo. Quando foi que me viste com fome, não me deste de comer? Quando foi? Ele ficava o tempo todo. E a gente percebeu. Ó, ele falou de dar de comer, de dar de beber, de vestir, de visitar. Todas ações que não focavam a mim.
Era um movimento em mim para atender a necessidade do outro. E vê que ele não focou só em dar coisas, ele falou de dar de comer, dar de beber, de vestir, mas ele falou de visitar. Então não era só dar coisas. Para eu entender que o movimento que me salva é quando eu saio de mim e atendo a necessidade do outro. Mas para eu atender a necessidade do outro, eu preciso me colocar naquele lugar e fazer por ele o que eu gostaria que a mim fosse feito. Mas onde? Em todo lugar, o tempo todo, especialmente onde eu percebo que eu tenho dificuldade. Porque é a minha chance. Quando eu tenho uma dificuldade, eu tentar sair de mim, me colocar lá naquele lugar do outro e tentar entender, ó, mas o que será que essa pessoa está sentindo? Se eu tivesse nessa situação, o que eu gostaria que fizessem por mim? Porque é assim que eu vou começando a entender e vou ganhando a chance de atender o que ela precisa. Porque caso contrário, a gente conhece, eu falo que ajudo, mas eu falo, eu ajudo só como eu quero, e eu quero dar isso. Mas e se a pessoa não está precisando disso? Mas tem que ser do meu jeito. Sou eu que estou dando. A gente já entendeu o que está acontecendo. Eu vou ajudar essa pessoa? Até vou. Eu vou transformar alguma coisa aqui dentro? Não vou. Então, olha só, eu vou ajudar a pessoa. Mas esse movimento não é o movimento que me salva. Para me salvar, eu preciso transformar e alinhar o que tem aqui com a lei de Deus. Então, o tempo todo esse vai ser o convite. Então, a gente viu que ele tinha feito duas comparações naquela situação. O que deu de vestir, deu de comer, deu de beber, visitou. E o que não deu de comer, não deu de vestir, não deu de beber, não visitou. Que era para mostrar, se salva quem tem o movimento. Não se salva quem não tem o movimento. Mas qual movimento? Esse, de servir o outro. E aí, continuando isso, hoje ele vai trazer a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem,
e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faze o mesmo. Então, como diz o povo hoje, essa parábola tem muitas camadas. Então vamos lá para a gente desmontar tudo que tem. Primeiro ponto é o seguinte, que um doutor da lei era alguém de dentro do templo e que conhecia toda a lei de Deus, até então trazida por Moisés, todos os rituais, todas as disciplinas, todas as exigências, e ele já tinha naquela sociedade um lugar de respeito por conta de ser considerado alguém ligado a Deus. Era como se eles fossem os intermediários. E aí, então, quando ele pergunta o que ele precisava para possuir a vida eterna, ó, percebam o seguinte: Jesus nunca responde, ele só pergunta. Então, ó, ele fez uma pergunta, como que Jesus respondeu para ele? Com outra pergunta. Porque esse é o caminho de desenvolver o raciocínio diante da lei. Quando eu procuro coisas que indicam um caminho pronto, sem a minha análise, eu corro risco de aceitar coisas que são sem sentido, porque eu não me convenci daquilo. E a gente gosta muito de fazer coisas e falar assim, ó, eu estou fazendo assim porque fulano falou, porque fulano orientou, porque... E quando a gente vai na referência, a referência não mostra caminho. A referência pergunta. Ele exemplifica o caminho, mas ele não dita caminho. E a gente já precisa aí começar a observar, para a gente não se confundir. Depois, quando ele vai então, ó, perguntando, e o doutor da lei, ó, querendo parecer que era um justo. Por que será que eles estão falando assim, ó? Querendo parecer. Então, às vezes, eu comporto de um jeito para parecer que eu sou uma pessoa boa, parecer que eu sou uma pessoa calma, mas não é como eu me comporto que conta, é como eu penso e sinto. E especialmente se for naquela hora que você sabe que você foi ali para ficar aquela 1 hora e depois você volta. É o que eu falo, ó, se eu perder paciência em 1 horinha que eu estou aqui, mas daí lascou geral. Lascou geral. É não ter nada de jeito nenhum. Então eu preciso avaliar. Não é na hora que eu fico aqui. Essa não conta. O que conta? As horas
de relacionamento da intimidade que eu faço com os próximos. Ali é que conta se eu tenho paciência ou não, se eu sou uma pessoa que cede ou não, ali é que conta. Por quê? Porque aqui a gente se prepara e o desafio é de 1 hora. Se eu não dou conta nem disso, então, por isso que ele falou, ele queria parecer justo. Então, ele fez uma pergunta para parecer que ele estava muito interessado. Só que, de novo, ele faz uma pergunta e agora ele escuta uma história. E ponto final. E quando a história acaba, ele ganha outra pergunta. Para você, qual parece ter sido o próximo daquele homem? E ele que tinha que responder. Aí, aqui a gente tem umas outras coisas para a gente avaliar. Então vamos lá. O sacerdote, que é o primeiro lá que passa, é um líder religioso. O levita, ele é outro iniciado da religião, porque ele já trabalha no templo. E o samaritano? O samaritano era visto como herege, era um homem de má vida. O samaritano, naquelas datas lá que os judeus faziam as suas comemorações, ele não podia passar nem na calçada do templo. E quando na cidade samaritano cruzava com os iniciados, eles faziam para ele. Ou seja, nós temos nojo de você. Você é uma pessoa de má vida. A gente não se mistura com gente como você. E aí o doutor da lei lá, todo engomadinho, se achando o certinho, Jesus fala para ele assim, então, peraí que eu te contar uma história. E aí conta para ele a história onde o bom é o samaritano. Aquele, justamente, que ele nem cruza o olhar, que ele não considera pessoa de boa conduta. Então, imagina para ele ouvir aquela história e ter que responder. Vê que ele não fala, foi o samaritano. Ele fala, aquele que foi tocado de compaixão pelo outro. Ele não fala assim, senhor, foi o samaritano. Porque Jesus fala para ele, passou o sacerdote, o levita e o samaritano. Qual você acha? Aquele lá que foi tocado de compaixão. Ele não fala, foi o samaritano. Porque para ele, era terrível chegar a esta conclusão. O outro ponto que a gente precisa pensar. Jesus deixa claro o seguinte, Primeiro, esse homem foi atacado por ladrões. Mas ele não fala assim, ele era rico, ele era pobre, ele era do bando, ele fala assim, um homem foi atacado. Ele apanhou e ficou ali semi-morto. Agora, olha que complicação. Porque quando a gente vê alguém com esse tipo de roupa, não precisava falar que era doutor da lei, a roupa conta, esse daí é do templo. Quando olha esse tipo de roupa, já sabe, esse é outro judeu, esse tipo de roupa. Quando vê esse daqui, já sabe, esse não é judeu, é lá de Samaria. Agora, quando vê esse daqui, o que esse daqui é? Ele não tem o que caracteriza, não dá para saber. Só um homem, não dá para saber. É judeu? Não é judeu? É outro samaritano? Aí, não bastasse isso, ele está semi-morto, ou seja, está lá desmaiado. Ele não vai conversar para a gente entender que língua ele fala, que sotaque ele tem. Também, de novo, não sei quem é. Perdemos outra identificação.
e cheio de machucado, todo rasgado desse jeito. Ou seja, ó, não dá para entender quem é essa pessoa. Agora vamos pensar aqui entre nós. Se a gente passa na rua e tiver alguém que está assim, ó, totalmente descaracterizado, como é que eu sinto quando eu olho para essa pessoa? Agora, quando eu passo e ali na rua tiver uma pessoa muito bem vestida, com marcas que eu conheço, com adereços que eu conheço, com um tipo de trato que eu conheço, eu vou olhar para um e para outro. A minha impressão é a mesma? Ou faz muita diferença? Então, olha só. Então, quando Jesus conta essa história, ele deixa exatamente marcadores que iam fazer o homem depois ter que pensar muito nessa resposta que ele deu, por conta de como estava a apresentação. E como isso é típico nosso, era bem fácil a gente passar nessa estrada, olhar esse homem caído, tem roupa, tá tudo machucado, e olhar e a gente faz assim, ó, não é ninguém que eu conheço, vira e sai. Agora, se eu falar assim, não, é o filho do seu fulano, ó, muda tudo. Então, por que será que isso faz diferença no nosso jeito de perceber o outro? Será que a gente é preconceituoso? Ô, gente, porque pensa só, dependendo do caído ali na rua, dependendo do sobrenome, ele vai arrumar 50 pessoas para ligar para o SAMU e socorrer ele. Mas se ele não tiver um sobrenome conhecido, mas não vai ficar um. Nós vamos fazer igual o sacerdote o levita. Eu, hein, quero ir embora assistir o Fantástico. Perder tempo nada, ó. Não vi, não sei, ó. Por que será que dependendo do sobrenome, dependendo da roupa, dependendo, a minha conduta fica totalmente diferente? Por isso que eu falei, ó, parábola de Jesus, a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, você vai falando, gente do céu, tem muitas camadas. Por quê? Porque ele vai pondo detalhes que faz a gente pensar o seguinte, mas será que se isso fosse comigo, eu ia fazer a mesma coisa? E o que é o triste? Sim, eu faria. Porque pensa só, se a gente for embora agora e ali na Praça 21 tiver alguém caído, não conheço, não identifico. É assim, graças a Deus, não é ninguém que conheço, tchau, vou embora. Ó, é o que ele descreveu. Que é para a gente pensar, ó, o que que muda se for um filho de fulano, se for um que eu não conheço, que é o que eles fizeram. Então, inicialmente, a gente choca com o sacerdote e com o levita, mas a hora que a gente vai lá no detalhe que Jesus contou, a gente faz, eu ia fazer a mesma coisa, igualzinho. Ainda tem um risco hoje. A gente ia parar, tirar uma foto para postar no Instagram e falar assim, babado forte na Praça 21, às 8 da noite do domingo de Páscoa. E ir embora postando o negócio. E deixa aí. Aí sabe o que a gente vai falar? Ô, gente, mas tem violência hoje. Ué, porque no tempo de Jesus apanhar de ladrão e ficar desmaiado era o quê? Carinho? Amizade? Gente, violência é violência desde que o mundo é mundo. E ó aqui, é desse tempo, tá assim lá na Bíblia. Ele apanhou, foi de ladrão mesmo, que levaram tudo que ele tinha, até a roupa. Ele ficou até sem a roupa dele. Então, não adianta a gente chocar, porque, ó, é o mesmo desafio. A diferença é que hoje tem SAMU e nesse tempo não tinha.
Hoje a gente está com o celular no bolso, nesse tempo não estava. A diferença é só que hoje é mais fácil, e aqui era mais difícil. Essa é a única diferença. Embora a gente jure que é o contrário. Mas se a gente for avaliar criteriosamente, ajudar hoje é muito mais fácil do que nesse tempo. Porque olha só, não é só ajudar, é preciso carregar, é preciso levar até uma hospedaria e deixar lá e falar, mas eu volto. Então, às vezes a gente fica tentando. Então, vamos lá. O que aconteceu? A gente está discutindo mesmo o que precisa para ser salvo. Esse doutor da lei falou assim para Jesus, que eu preciso para ganhar a vida eterna? Ou seja, para entrar no paraíso, para ser um dos salvos. Jesus falou, uai, o que você está lendo na lei? E ele falou. Aí, quando ele quis perguntar de novo, Jesus contou para ele essa parábola. E falou, então, agora foi esse? Então, vai lá e faz o mesmo. Então, vamos lá. Que será que foi que o samaritano fez, com alguém que ele não identificou nada? Então, quando ele falou de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo, ele foi tentar fazer o bom moço, ele falou, Senhor, mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu, não. O que Jesus fez? Perguntou o quê? Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Então ele perguntou quem é meu próximo, e Jesus contou uma história e perguntou para ele, qual te parece que foi? E aí o que ele respondeu? O próximo é por quem eu me toco de compaixão. Aquele que teve misericórdia do homem caído. Mas, o que ele fez? Ele estava indo para algum lugar, ele parou, limpou as feridas, pôs no cavalo dele, levou na hospedaria, pagou um tanto, falou, agora eu preciso ir trabalhar, vou lá fazer minhas coisas, você cuida que depois eu volto, que você gastou a mais, eu te pago. Ele gastou do tempo dele. Deve ter perdido horário, atrasado coisas, teve que abrir mão de outras, porque ele decidiu dedicar dele para esta pessoa. Então, olha só, quem me toca de compaixão? Por quem eu sou capaz de abrir mão do meu tempo, das minhas coisas, fazer sacrifício? Não. Quantas pessoas sobraram na lista? Eu? Meia? Uma. Entenderam o tamanho do problema? É esse. É só esse. Então, quando a gente trata da salvação, ele tinha falado no capítulo anterior da relação íntima. Agora ele está falando do movimento que eu tenho que fazer pelo outro. E hora que chega nisso aqui, ele está contando, agora avalia quem te toca de compaixão. Gente, e sinceramente, dificilmente a gente vai encontrar aqui alguém que passe de 5 pessoas. Dificilmente. Esse daqui dos 5 está no lucro, mas no lucro com força. A maioria de nós vai esbarrar em uma ou duas pessoas. Que por um acaso são pessoas que têm a minha genética, o meu sobrenome,
que eu chamo de filho, porque vocês vão acreditar no que eu vou falar. Às vezes, nem por quem a gente compartilhou o sobrenome por união, a gente não faz. Por quê? Porque não me toca de compaixão. Eu suporto até onde me interessa. A hora que não me interessa, eu falo chega. Não sacrifico nada. Mas não invisto nada do meu tempo mais em você, porque eu não quero. Para mim já deu. E a gente escuta muito. Isso não é pouco. Ó, problema do outro, a dificuldade dele. O que eu tenho que avaliar é porque, para mim, isso é um desafio. Porque se eu não encontrar resposta, eu não entendo. Eu vou ficar igual o doutor da lei. Senhor, o que é que eu preciso para ser salva? Aí ele vai olhar para mim e falar assim, amiga, mas o que é que você está lendo na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É, mas quem que é o seu próximo? O que é que você faz por ele? Então, senhor, eu dou umas roupas furadas lá do armário quando não vou usar mais, quando me dá vontade, eu dou uns trem para alguém comer, quando me dá vontade. E aí eu quero ser salva com isso? Ô, gente, qual que é a chance disso ser verdadeiramente se colocar no lugar do... Por favor, eu não tenho nada contra vocês. Por favor, pode a cesta básica. Dá roupa mesmo. Dá sapato. Por favor, não é disso. Eu não tenho nada contra. Mas o que é que eu preciso entender? Isso me transforma? Não, isso não me transforma. Porque eu não mexi aqui dentro. Fala. Olha aí, Gracinha. Não, é o que eu falei, né? Então, assim, fazer o bem, fazer isso, cuidar de alguém de fora, é muito mais fácil. Agora, nós estamos na família que nós estamos para desenvolver a compaixão, não é? E é muito difícil. Então, às vezes, na maioria das vezes, a pessoa acaba abandonando, acaba deixando, né? Então, é uma tarefa muito difícil, que a gente tem que trabalhar muito, né? Mas isso daí acontece dentro da nossa família. A gente não consegue nem fazer isso na própria família, né? Ó, na verdade, eu acho que é muito difícil dentro de casa, eu acho que é muito difícil fora de casa. Eu acho que quando é difícil, é difícil. Agora, é mais fácil eu me controlar fora de casa. E mais difícil eu me controlar dentro de casa. Por isso que eu falei. Então, o termômetro de precisão é ficar dentro de casa. O outro é mais ou menos. Porque ele não tem essa precisão. Agora, ó, o importante não é para o outro. O importante é para que eu saiba em que ponto desse movimento eu me encontro. Porque é como se eu precisasse aferir o que eu já sou capaz de fazer. Para eu não cair nessa armadilha quando ele fala assim, ó, ele perguntou isso querendo parecer justo. Não adianta eu querer parecer uma coisa para mim quando eu entendi que eu não sou. Vocês podem tudo me achar uma gracinha. Acho ótimo que vocês achem isso. Mas eu tenho que saber qual que é a verdade. Por quê? Porque é a minha única chance de trabalhar isso comigo. Então, às vezes, eu consigo ser educada e falar assim, ó, mas eu não simpatizo com essa pessoa. Mas eu entendi o que está acontecendo aqui. Então, ela não vai nem ficar sabendo. Mas dentro de mim,
Eu vou fazer o melhor que eu posso para vencer esse limite, porque eu entendi que agora eu esbarrei no meu limite. E quando ela estimula, ela me dá a chance de aumentar isso que eu estou trabalhando. Porque eu vou ter que ficar mais vigilante, eu vou ter que dar conta, então eu vou trabalhando isso comigo. E às vezes a pessoa não precisa nem ficar sabendo. Então, ó, não é importante o que os outros pensam, é importante o que eu sinto, o que eu sei de mim, porque é só assim que eu vou conseguindo vigiar o pensamento quando as coisas me desafiam, quando as coisas me desequilibram. Opa, entendi. Agora eu começo a minha luta para eu melhorar. Porque, ó, eu entendi o estímulo, eu entendi o que está acontecendo. E é nessa relação com essa pessoa que eu vou conseguir fazer isso aqui dentro de mim. Essa é a minha chance. Só que essa pessoa, amanhã eu vou encontrar com ela de novo e ela vai estimular outra vez. E eu vou treinar isso outra vez. E ao longo de 20 anos de convivência, eu vou olhar e falar, gente, isso me incomodava tanto, e hoje fica tudo bem. Eu consegui superar. Eu ainda não adoro, mas isso não me perturba mais. Então eu fico feliz comigo, por quê? Porque eu estou um pouco melhor do que eu era. E pensa, a maioria de nós, relação com pai e mãe. Sabe quando a gente tem 17, que você fala, gente, que trem insuportável. Agora, com quase 60, acontece a mesma coisa, você fala assim, ó, tudo bem. Por quê? Porque agora eu entendi. Então agora isso me irrita zero. Uma pessoa faz a mesma coisa, a mesma coisa. E agora? Agora a gente fala assim, ó, é o jeito dela, é problema dela. E a minha parte é ter paciência com isso. E tá tudo bem. Gente, mas olha que beleza, é a mesma coisa. Só que se eu tenho paciência aqui nessa situação, eu vou ter em todas as outras que se equiparam com isso. Então, ó, isso é um tema que não me irrita mais. Olha que maravilha. Agora, e se eu não tivesse ali para receber o estímulo? Ia me dar a sensação que eu superei tudo isso. E talvez não fosse verdade. Então, ó, é sempre um desafio comigo, nunca sobre o outro. É entender o que que aquilo causa em mim e como eu faço para aquilo não me perturbar. Sabe aquilo que a gente olha para a pessoa e faz assim, ó, você me irrita. Não, ela estimula e eu me irrito. Então, se Deus quiser, daqui 10 anos, ela vai estimular e não vai me irritar mais. Ó, continuo não gostando do que ela faz, mas agora não irrita mais. Então, agora, eu tolero, eu fico no mesmo ambiente. Ela fala um monte de coisa que eu não concordo, eu ouço com educação. Olha que maravilha. Eu resolvi não, mas eu melhorei bastante. E isso traz paz, porque eu entendo que o meu esforço de cumprir a lei está dando certo. É esse, é esse o estímulo que eu tenho que entender. Então, quando ele fala, ó, quem é o meu próximo? Por quem eu me toco de compaixão. Se eu entendo aquilo, ó, e falo, tudo bem a pessoa ser assim. Ela pode fazer isso. Mesmo que isso não seja legal, não seja uma coisa interessante. É o jeito dela. E tá tudo bem. Aí vocês vão falar para mim, mas eu tenho que concordar com tudo? Não, a gente concorda se a gente quiser.
Uma vez Pedro falou assim para Jesus: Senhor, e quando o amigo da gente fala mal da gente? Ele falou: Pedro, pensa que ele está sempre certo. Senhor, mas sempre certo? Sempre certo. Porque se o que ele falar for verdade, você aproveita e corrige. Se o que ele falar for mentira, você respeita o jeito dele de pensar. E assim, ele está sempre certo e você sempre em paz. Virou isso aí. Olha só que interessante esse jeito de ver a vida. Ou seja, se você tem certeza que você não é o que ele está falando, você vai brigar com ele por quê? E se o que ele estiver falando é verdade, aproveita, seja humilde e corrige. Porque a pessoa está te dando um toque do que você faz que é desagradável. Agora você vai brigar. Ou seja, é um fora da lei discutindo com o outro fora da lei. Os dois perdem, né? Então, essa era a simplicidade amorosa de Jesus. Ó, faz a lei, que dá certo. Então, vai ficar esse ponto para a gente pensar, que aí a semana que vem a gente volta nessa parábola para a gente entender essas camadas e começar a pensar, ó, quem são os meus próximos? Quem são as pessoas que me tocam de alguma forma? Mas de alguma forma do jeito que ele está propondo aqui. Tudo bem? Estou indo. Ai, Senhor da glória. Eu. Ó, diante da forma de Jesus que fazia pensar perguntando, quando a gente dá conselho para os outros, cai na mesma categoria de dar coisas, né? Ó, isso que a Suzete falou é muito importante. Porque quando eu dou conselho para alguém, eu preciso perguntar para mim. Por quê? Foi isso que eu falei. Porque às vezes eu respondo rápido para acabar logo com o assunto. Às vezes eu respondo aquilo, mas eu não senti aquela pessoa. Então, eu não me coloquei ainda no lugar dela. Eu só estou dando um conselho aleatório, uma coisa. E quem já recebeu conselho aleatório vai me entender, porque é a coisa mais irritante que existe no mundo é a pessoa te responder uma coisa que tem nada a ver com o que você está sentindo. Nossa Senhora! Então, pode até ser que o que eu falei vai servir para ela. Mas eu preciso perguntar para mim por que eu respondi isso para essa pessoa ou indiquei esse caminho. E às vezes eu nem acabei de escutar o problema e eu já estou respondendo. Ó, eu não senti. Então, ó, qual é a pressa? Porque senão, de novo, ó, eu não vou desenvolvendo foco no sentimento. Eu preciso desenvolver foco no sentimento para entender o que o outro precisa. E aí eu consigo, entendendo aquele lugar, raciocinar e começar a fazer esse movimento. Se não, ó, eu estou dando conselho, mas de mim não estou dando nada para a pessoa. Tem nada meu. Nada, nada. Eu tenho que ter esse cuidado mesmo. Isso é difícil. Tudo bem? Ô, gente, vocês estão com a cara preocupada? Aconteceu alguma coisa? Fique preocupado, não. É só para a gente mudar o jeito de pensar. Sabe por quê? Às vezes a gente fica imaginando que para fazer caridade, a gente precisa mover céus e terras, e lá não sei. E às vezes, ó,
Está aqui ao alcance da minha mão o movimento e eu não tinha parado para pensar que o grande movimento de transformação estava aqui, ó, ao meu alcance. Era aqui nessa relação que eu ia aprender a vencer meus limites. Então, na verdade, é para entender. Agora, se eu faço com quem está aqui, a gente vai fazer em qualquer lugar, né? A conquista vai ficar automática. Vocês viram? Então,